Olá pessoal, Ideias Radicais vindo hoje de Guarulhos. Eu tô em viagem porque eu vou dar uma palestra mais tarde hoje. E eu tinha um vídeo gravado para hoje, mas eu resolvi falar de uma outra coisa, que é um certo problema de pensamento, um certo problema de comentários que eu recebi no meu último vídeo, mas que tem aparecido bastante, que é meio do problema de pensamento, não diria assim de brasileiro, mas de maneira geral da sociedade. Esse é daqueles vídeos de range de velho, tipo, esses malditos jovens que ficam um pouquinho assim, que é imediatismo, ok? E falta de senso crítico. Isso são coisas que você imagina, não, é sempre o outro grupo que tem isso. Não, porque olha só, eu fiz um vídeo ontem sobre mercados derretendo. Semana passada, pelo mundo inteiro, mercados, bolsas para todo lado derreteram. E eu fiz um vídeo sobre uma tendência ao longo de vários anos, sobre indicadores econômicos bem núcleo da economia, sobre coisas bem fundamentais, uma análise mais dos pontos das coisas que movimentam o mercado e de várias coisas assim, para falar ainda de coisas que podem acontecer nos próximos meses ou anos, ok? Falando mais de uma tendência de intervenção monetária que começou talvez nos anos 70, você pode colocar isso. E daí o que eu recebo de resposta? Eu recebo de resposta da galera falando: o Rafael tá errado porque hoje a bolsa subiu. Cara, vocês estão vendo o tipo de problema de pensamento que tem? E isso assim não é de esquerda, não é de direita, é civilizatório, ok? Aí o maluco falou, não, mas hoje a bolsa subiu. E daí? Eu tô falando de uma coisa muito maior, mas ainda assim o maluco fala, não tem nada de errado com isso, tá tudo certo, não tem nenhum problema. E isso acontece em várias coisas, certo? Isso surgiu no meu último vídeo, mas assim, por exemplo, liberalismo, certo? E pra mim liberalismo e libertarianismo são a mesma coisa. Pra mim libertarianismo é só liberalismo entendido corretamente. Isso que hoje chamam de liberalismo é só um erro intelectual, como diria o Jesus Huerta de Soto. Mas, por exemplo, você fala, a luta do liberalismo e libertarianismo. Cara, é um processo de séculos, ok? No Brasil ele tá começando a fazer um aniversário de décadas, talvez. Você poderia dizer, talvez está começando a entrar na sua segunda ou talvez terceira década de movimento. E tem maluco que fala que tipo, não, mas agora a gente tem que se aliar com o Bolsonaro, porque senão agora perdeu. Cara, não, ok? O movimento já é secular, o movimento de liberdade pelo mundo inteiro já tem séculos. E já teve grandes derrotas muito maiores do que não conseguir eleger um presidente. E tudo bem, a liberdade não precisa disso para sobreviver. Mas o maluco tá no imediatismo. As eleições desse ano, meu Deus, as eleições desse ano são o fim do mundo. Não são e não vão ser e nunca foram e tá tudo bem, relaxa, ok? Se preocupem muito mais com a luta de ideias e tudo mais. E essa é a coisa, sabe? Esse é meio que o propósito do meu canal. Esse é meio que a coisa que é o tema do meu canal, certo? Sou eu falando de coisas de longo prazo, de baixíssima preferência temporal. Esse canal é uma iniciativa de décadas, ok? Isso aqui é um esforço que ele vai demorar décadas pra realmente alcançar realmente grandes resultados e coisas assim. Eu tô bem com isso. E não é maluco que é tipo achar que, não, mas é que ontem ou hoje aconteceu tal coisa e é o fim. Não é. Mas isso é tal coisa. Não vai ser o fim. Cara, tantas coisas já poderiam ter sido o fim da liberdade, não foram, que honestamente eu não... É difícil você, sabe, se importar com certas coisas. Outra coisa que é um sintoma disso, desse imediatismo, certo? Eu tô pensando em fazer vídeos sobre grandes tendências, sobre conceitos mais fundamentais, sobre coisas importantes como essas, ontem foi sobre mercados, eu também tô querendo falar mais de ideias e tudo mais, voltar a trazer mais isso um pouco. O maluco quer que eu comente a série do Netflix. Assim, seria legal, na minha opinião, um vídeo sobre uma crescente tendência de mídias, de maneira geral, serem críticas a governo e Estado, não necessariamente libertárias, mas muito mais críticas à estrutura estatal e como isso revela uma mudança de mentalidade e como essa série é um pinguinho disso, né? Um ponto, mais uma evidência dessa grande tendência. Mas tem maluco pedindo pra fazer review da série. Dane-se. A série pode ser legal, pode não ser, eu não tô interessado em ver e tudo mais, mas você vê a diferença de imediatismo versus um pensamento maior, assim. E esse é o problema, certo? Esse pensamento imediatista. Não tem que ter isso. Só que, claro, democracia tem esse efeito, né? Democracia aumenta muito a preferência temporal das pessoas, faz com que elas se tornem muito mais imediatistas, naturalmente, porque boa parte do seu bem-estar pode estar ligado a isso, então as pessoas deixam de pensar em um pensamento de longo prazo. Fazer o quê? Um dos esforços desse canal é como esse é uma marreta na preferência temporal das pessoas, baixando isso cada vez mais. A segunda coisa, isso tem aparecido nos últimos vídeos, mas também apareceu muito forte no vídeo ontem, é maluco de direita, essa nova direita, trampista, trampete surgindo putaço da cara,
porque eu ousei falar que o Trump está ajudando a crescer a dívida americana. Eu fico revoltado, eu recebi e-mail assim do cara falando: não, mas você é um desinformante, não sei o quê, porque você tá falando tudo errado, porque como é que uma mula pode falar uma burrice dessas? Tá, é verdade que o Obama subiu a dívida americana de 9 trilhões para 20 trilhões, um pouquinho, quando ele saiu estava 19, um pouquinho, né, quase 20. E o Trump continua subindo ela, e daí ele cortou gastos, e ele cortou impostos e aumentou gastos, o que aumenta o déficit, e acabou de aprovar um orçamento que vai ter um déficit de $1 trilhão para o ano que vem. E assim, sim, o Obama rodou déficits de $1 trilhão, sim, durante uma grande crise. Então, dentro de uma lógica keynesiana que está errada, pelo menos isso faz sentido. O Trump rodar um déficit de $1 trilhão quando a economia está bem e Goldilocks e nunca esteve melhor, não faz sentido econômico. Eu não consigo pensar em alguma teoria econômica, e eu tentei pensar nas mais da vida, e eu não consegui encontrar nenhuma que diria: não, você totalmente deve rodar déficits gigantescos e estourar a sua dívida em tempos de progresso, de grande progresso econômico, como o Trump está dizendo, né? Claro. Sabe, o que aconteceu? Talvez o maluco que mandou esse e-mail sequer sabe que o Trump aprovou esse tipo de orçamento. É inteiramente possível. Assim, e a galera não percebe as contradições, sabe? Tem maluco simplesmente tomando o suquinho da propaganda do Donald Trump com zero crítica, zero pensamento crítico. Assim, você fala: não, mas é que tem os esquerdopatas que ficavam defendendo o Lula e a Dilma, aquelas propagandas deles, claramente são os otários desinformados. Cara, tá tendo a mesma coisa nessa nova direita, Trumpetes, etc. Simplesmente engolindo toda a propaganda Trump no copo de 1 litro sem nem parar pra pensar sobre isso. Falando: não, o Trump tá resolvendo o problema da dívida. Não, ele só tá aumentando ela. Não, mas a economia tá muito boa. Porque o Trump falou? Quer dizer, honestamente, essa é a única coisa. O Trump falou que a economia tá boa. Então, pessoas ficaram putas assim: não, mas como é que o Rafael tá falando que tem uma crise? O Trump falou que a economia tá muito boa. Não, e todos os dados econômicos núcleo disso, da economia, mostram que tem coisa muito estranha. E se você vê o próprio discurso do presidente do Banco Central, o cara falou: não, então a gente vai ter crescimento do PIB e baixíssimo desemprego, mas a gente não vai ter inflação. O que dentro da perspectiva econômica que ele deveria seguir não faz o menor sentido. Você fala: pera, quer dizer que o presidente do Banco Central acabou de falar uma gigantesca abobrinha econômica e todo mundo ficou tipo: foi exatamente isso que aconteceu. Mas o Trump tá dizendo que a economia tá bem, então como ousa vir o Rafael e falar que não tá? Sabe, é só a galera engolindo propaganda trumpista. É isso. E isso tá acontecendo uma taxa realmente alarmante. Sabe, o Trump se elegeu... Cara, quantas vezes a gente vai ter que relembrar disso? O Trump se elegeu falando que a bolsa era uma gigantesca bolha e que a estatística de desemprego era fraude. E tava certo. Nisso ele tava falando a verdade. Ele foi eleito, de repente a bolsa não é mais bolha. Sabe, a bolsa ter crescido ao longo do ano passado. Não tem crescimento de lucros, não tem crescimento de salários, a bolsa subiu. Não, tá certo. Vai, Trump. Como assim? A estatística de desemprego, não, agora ela não é mais fraude. Continua a mesma metodologia, mas agora não é mais fraude. E continua sendo, a bolsa continua sendo uma bolha, a estatística de empregos continua sendo uma grande fraude, e o Banco Central continua sendo responsável por tudo isso. Só que agora ele parou de falar isso, começou a falar o contrário, e o fã-clube engole. Quer dizer, é só torcida política. E é o mesmo tipo de torcida política que a esquerda faz. E de novo, pra você ver isso, eu tô dizendo assim, apontando essa hipocrisia, escuta aqui, ó a contradição, mas também pode dizer que assim, cara, isso é ignorância humana, ok? Isso não é coisa de esquerdopata, isso não é coisa de trampete, isso é ignorância humana, isso é baixa capacidade de raciocínio crítico, de procurar evidências e de entender coisas mais profundas que você tá falando, e daí maluco tem um monte de opinião errada. Então, esses são problemas de raciocínio muito profundos com que a civilização vai lutar por muito tempo, mas eles são endêmicos do ser humano. Imediatismo, falta de raciocínio crítico, etc. Várias outras coisas. E isso tem surgido muito na galera que estava atacando a esquerda, mas agora não percebe que está fazendo a mesma coisa. O que eu acho engraçado. Por esse vídeo é isso.